Não podemos desfalecer durante momentos adversos, mas precisamos suportar o processo e superar os obstáculos. Esse é o estudo de número 1158 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus te abençoe grandemente. E nós veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. É importante compreendermos que na força do Senhor nós conseguimos aguentar e prevaleceremos nos momentos das adversidades por estarmos no Senhor. Vamos ao nosso tema, suportando o processo e superando os obstáculos. Nosso texto base está no livro de Salmo, número 18, verso 32, que diz: Ele é o Deus que me cinge de força e torna perfeito o meu caminho. E tem outra versão que fala: o Senhor é o Deus que me reveste de poder e faz o meu caminho perfeito. A Bíblia nos ensina que no Senhor nós encontramos forças para superar as dificuldades e nós somos sustentados por Ele para podermos superar os obstáculos. Suportar é resistir, aguentar é tolerar, e superar é prevalecer, é dominar, é vencer. O salmista, ele era consolado pelo Senhor durante as aflições. No Salmo 119, verso 50 diz: Isto me consola na minha aflição, que tua promessa me vivifica. A palavra de Deus, ela nos dá vida, e o salmista recebia o consolo do Senhor. Ele conseguia suportar os momentos adversos e ele superava, ele prevalecia sobre as adversidades, porque Deus era com ele, porque Deus o sustentava, porque Deus dava força a ele. Davi, ele era sustentado pelo Senhor. Salmo 41, verso 12 diz assim: São e salvo me sustentarás, e em tua presença me manterás eternamente. Era na presença do Senhor que Davi se fortalecia. Davi recebia o consolo, recebia a paz, e ele recebia a esperança. E Davi precisou resistir à pressão de Abisai para que não matasse a Saul. E Davi prevaleceu contra Saul, porque o Senhor era com ele. 1 Samuel capítulo 26, verso 8 diz: Abisai rogou então a Davi: Deus entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos, permite que eu atravesse com a sua própria lança e o encrave no chão com um só golpe, não precisarei dar um segundo golpe. Saul, ele estava perseguindo a Davi para matá-lo. Durante a noite Saul dormiu, ele ficou desprotegido, pois os soldados dormiram à volta dele, mas Davi, ele resistiu a Abisai, ele temeu a Deus, ele não se levantou contra Saul e ele superou o sofrimento, ele prevaleceu, porque Deus o colocou sobre todo o reino de Israel. Segundo Samuel capítulo 8, verso 15, Davi reinou sobre todo Israel, ele governava com justiça e equidade a todo o seu povo. Muitas batalhas foram suportadas por Davi, e Davi prevalecia na força do Senhor, recebendo do Senhor estratégia, orientação. Ele recebia a vitória do nosso Deus. Vamos nos lembrar de José. José é um exemplo de superação. O exemplo de José nos motiva a perseverarmos confiando plenamente nas promessas do Senhor, pois mesmo diante das adversidades, José, ele suportava a dificuldade, suportava a luta e ele superava, porque o Senhor era com ele. O nascimento de José foi um milagre de Deus. Gênesis capítulo 29, verso 31 diz: O Senhor
percebeu que Lia não era amada por Jacó e ele a tornou fecunda. Enquanto Raquel permanecia estéril, Raquel era estéril, mas Raquel servia ao Deus do impossível. Ela clamou ao Senhor, ela buscou ao Senhor e ela foi abençoada pelo nosso Deus. Gênesis no capítulo 30. Verso 22 e verso 23 diz: então Deus se lembrou de Raquel, Deus ouviu seu clamor e a tornou fértil. Raquel concebeu e deu à luz um filho e exclamou: Deus retirou das minhas costas toda a humilhação. Raquel suportou o processo da infertilidade, da esterilidade. Ela suportou clamando ao Senhor, buscando ao Senhor. O Senhor ouviu a oração dela e ela concebeu. Ela teve José. A vergonha de Raquel foi tirada, porque era uma vergonha a mulher não poder ter filhos, mas Deus, ele agiu na vida de Raquel, tirou a humilhação dela, ela superou a vergonha e na primeira gravidez ela teve filho homem. Deus fez ela triunfar e prevalecer. José, ele foi alvo da inveja, do ódio, foi alvo da irritabilidade dos irmãos dele, pois ele era o filho predileto de Jacó, seu pai. Gênesis capítulo 37, verso 11. No mesmo instante, seus irmãos arderam em ciúmes dele. Seu pai, contudo, passou a refletir sobre o que ouvira. José, ele tinha sonhos e ele contou ao pai e aos irmãos. Os irmãos ficaram com inveja enquanto o pai passou a refletir sobre os sonhos de José. Os irmãos dele, movido pela inveja, pelos ciúmes, pela ira, o jogaram num poço sem água e depois o vendeu para os ismaelitas. Assim José foi levado como escravo para o Egito, lugar aonde ele passou por dificuldades, por adversidades, mas o Senhor era com José. Gênesis capítulo 39, verso 2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, quem tudo teve êxito e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José suportava o processo, ele se mantinha firme no Senhor. A fé dele não era abalada pelas dificuldades, pelas aflições. Ele buscava o Deus Todo-Poderoso e ele agradava ao Senhor em tudo, pois ele não reagia com agressividade, com vingança, com maldade. Ele não pagava o mal com o mal e nem reagia àquela situação adversa que ele vivia com rebeldia e desobediência ao nosso Deus. E lá no Egito, José foi desejado pela esposa de Potifar, mas José suportou o processo da tentação. Ele não fez o que desagradava ao nosso Deus, mesmo ele tendo sido caluniado por ela, tendo sido levado à prisão injustamente, manteve-se firme, confiando plenamente no Senhor. Gênesis capítulo 39, verso 21 e verso 22 diz: contudo, Yahvé, o Senhor, assistiu José, estendeu sobre ele sua bondade e poder e o fez encontrar graça aos olhos do carcereiro-chefe. Assim, o carcereiro-chefe transferiu para José toda a autoridade sobre o cárcere e sobre todos que estavam ali presos, e ele se tornou supervisor de tudo que se passava na prisão. José, mesmo na prisão injustamente, ele continuou temendo e servindo ao Senhor. Ele fazia o melhor dele, porque ele fazia para Deus. Ele suportava o processo, fazendo o que agradava ao nosso Deus, e ele se tornou supervisor de toda a prisão. É interessante que Deus honrava José e em tudo que José fazia, Deus abençoava José, e José, ele se tornou governador do Egito, porque ele suportou o processo, ele não murmurou, ele não se rebelou contra Deus, ao contrário,
tudo que ele fazia temendo ao Senhor e obedecendo ao nosso Deus. Gênesis capítulo 41, verso 37 a 40 diz: a palavra e o plano de José agradaram ao faraó e a todos os seus sábios e conselheiros, e portanto o faraó proclamou diante de sua corte e oficiais: encontraremos um homem como este, em quem esteja o Espírito de Deus? Então o faraó declarou a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, não há ninguém tão perspicaz e sábio como tu em nossas terras. Tu serás o administrador do meu palácio, e todo o meu povo se conformará às tuas ordens. Só no trono te precederei. José suportou o processo e ele superou os obstáculos. Ele foi abençoado por Deus. Ele se tornou o homem mais importante do Egito, abaixo somente de Faraó. E ele foi usado por Deus para salvar toda a família do seu pai. A mulher Cirofenícia é outro exemplo. Lembra da mulher cananeia? Ela é o exemplo de uma pessoa que suportou, mas ela também superou o momento adverso que viveu. Vamos ver. Primeiro, ela tinha um grande problema. A sua filha estava endemoniada. Mateus capítulo 15, verso 21 e verso 22. Deixando aquele lugar, Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom. E eis que uma mulher cananeia, natural daquelas regiões, veio a ele clamando: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente tomada pelo demônio. Aquela mãe estava desesperada. A única filha dela, uma filha pequena, estava possuída por demônio. Ela não tinha controle sobre si mesma. Quando aquela mulher ouviu falar de Jesus, ela creu e ela agiu. Marcos capítulo 7, verso 25. De fato, assim que ouviu falar sobre ele, certa mulher, cuja filha pequena estava com o espírito imundo, chegou e atirou-se aos seus pés. Ela ouviu falar e ela creu. Ela buscou ao Senhor Jesus. Era uma situação de emergência, era uma situação desesperadora, mas ela soube que Jesus era misericordioso, que Jesus era poderoso, que Jesus mudava situações adversas. Ela foi a Jesus, ela clamou ao Senhor, ela reconhecia quem verdadeiramente era Jesus. Muitas pessoas se desesperam e não creem no poder do nosso Senhor. João capítulo 14, verso 27 diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. O nosso Senhor Jesus, ele tem paz para a nossa alma, mesmo diante das dificuldades. E ele nos ensina que não devemos ser dominados pela preocupação. Aquela mulher buscou ao Senhor crendo, ela clamou, ela expôs ao Senhor a aflição que ela estava vivendo. E sabe qual foi a atitude de Jesus? Ele ficou em silêncio. Mateus capítulo 15, verso 23. Ele, porém, não lhe respondeu qualquer palavra. Então seus discípulos, aproximando-se, pediram-lhe: manda essa mulher embora, pois vem gritando atrás de nós. Ela estava com uma necessidade. Ela precisava que Jesus resolvesse com urgência. Somente Jesus podia ajudá-la. Mas quando ela falou com Jesus e Jesus ficou em silêncio, ela suportou o silêncio. Mas os discípulos de Jesus pediram por ela, porque ou eles estavam incomodados ou eles estavam querendo ajudá-la, mas eles pediram para Jesus agir naquela situação. E olha a resposta de Jesus aos discípulos, Mateus capítulo 15, verso 24. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela estava ouvindo a resposta de Jesus, ela tinha suportado o silêncio. Agora imagina ouvindo aquela resposta.
Aquela mulher, ela entendeu que ela não era a prioridade de Jesus, mas ela não desistiu, ela perseverou e perseverou na humildade. Mateus capítulo 15, verso 25, chegou então a mulher e o adorou de joelhos, suplicando: Senhor, ajuda-me. Ela se aproximou do Senhor, ela o adorou de joelhos, reconhecendo que somente Jesus tinha poder para ajudá-la, e ela pediu socorro. Jesus falou com ela, Jesus respondeu para ela, que está em Mateus capítulo 15, verso 26, ao que Jesus lhe respondeu: não é justo tirar o pão dos próprios filhos para alimentar os cães de estimação. Ela tinha suportado o silêncio de Jesus, agora ela suportou a resposta de Jesus, e diante daquela resposta ao pedido de ajuda, ela se manteve humilde, ela se manteve perseverante, ela não se deixou abalar, e ela respondeu para Jesus, demonstrando compreensão além da humildade. Mateus capítulo 15, verso 27, ela porém replicou: sim, Senhor, mas até os cães de estimação comem das migalhas que caem das mesas de seus donos. Ela não era judia, mas era alguém que confiava plenamente no poder do Filho do Deus vivo. Ela não ficou irada com a resposta, ela não reagiu com arrogância ou decepção, simplesmente ela disse: eu sei, Senhor, mas os cachorrinhos se alimentam das sobras, eu preciso do teu agir na vida da minha filha. Jesus olhou para ela admirado com a fé que ela tinha. Mateus capítulo 15, verso 28, então Jesus exclamou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti conforme queres. E naquele exato momento, sua filha ficou sã. Aquela mulher suportou o silêncio de Jesus, suportou a fala de Jesus, mas ela insistiu humildemente, ela superou a tristeza, a dor, não se deixou desanimar, mas ela adorou ao Senhor e ela recebeu a vitória. A filha dela foi liberta porque ela continuou crendo, mesmo diante dos obstáculos, mesmo diante das dificuldades. Quantas vezes nos momentos de aflições nós nos desesperamos e diante do silêncio de Jesus nós desistimos, mas aquela mulher cananeia, ela não desistiu, ela suportou e ela superou todos os obstáculos que podiam impedir ela de receber o milagre. Eu vou começar a concluir. Nós precisamos aprender a suportar as dificuldades, mas suportarmos confiantes no Senhor, confiando na graça, na misericórdia, confiando na bondade do nosso Deus, porque assim nós conseguiremos superar todos os obstáculos que se levantarem para nos impedir de receber a nossa bênção. Precisamos superar, precisamos avançar, precisamos permanecer fiéis ao Senhor. Precisamos colocar a nossa confiança totalmente no Senhor, porque é o Senhor que nos sustenta e é o Senhor que nos dá a vitória. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, ou se você tem dúvidas ou sugestões, faça os seus comentários aqui no nosso canal. Continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Caso você ainda não esteja inscrito aqui no canal Jaboque Vamos Orar, eu te convido para que você se inscreva e que o nosso Senhor Jesus, Ele te ajude a suportar o processo para que você possa superar todos os obstáculos. Até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque Vamos Orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.